Realmente o Grêmio foi bem melhor no primeiro tempo, mereceu a vantagem, teve uma efetividade, acho que de 3 chances fez 2 gols. E no segundo tempo, totalmente diferente, a equipe com outra postura, aquilo que deveria ter sido desde o início, a equipe levou para dentro de campo. Vamos conversar, a gente já tem alguns diagnósticos, mas agora é muito cedo, muito no calor do jogo, para saber o que aconteceu. Mas o importante é que a equipe reagiu. Acho que ainda o resultado mais justo poderia, acho que, ter sido um empate pelas oportunidades que tivemos no segundo tempo. Não fomos tão efetivos, perdemos chance de fazer o gol de empate. Acho que talvez ali mas aí no acho também, mas a paralisação ali, quando a gente estava dominando totalmente o jogo, muito próximo do empate, aquela paralisação de 10 minutos esfriou um pouco o jogo, nos prejudicou um pouco. Mas é isso, levar de lição, entender o porquê que não jogamos no segundo tempo. E agora tem um jogo importante na quarta-feira, desligar um pouquinho do gauchão, jogo decisivo no Cianorte, Copa do Brasil, campeonato importante, que a gente tem objetivos importantes. E aí sim, na sequência, agora serão 2 grenais. Acho que a gente tem total condição, pelo que inclusive a gente mostrou no segundo tempo, de fazer um grande enfrentamento. O Grêmio, uma equipe que vem aí há cerca de 2 anos, o mesmo treinador, tem um padrão de jogo bem definido, e conseguimos no segundo tempo dominar totalmente o jogo. Então é levar isso e trabalhar primeiro para o Cianorte, aí depois a gente voltar a pensar no Grêmio. Melo, já que você falou do jogo bastante e o Sport anunciou, a vinda do Richelli a gente já sabe. Quais jogadores o Inter definiu ou o Sport solicitou para que eles vão ao Clube Pernambucano? A questão do Richelli é uma questão que realmente foi retomada nos últimos dias, a partir de sexta-feira, e avançou bastante. Essas questões dos jogadores são alguns jogadores que eles têm interesse, mas que alguns independem até da nossa vontade do clube. Eles têm que conversar com alguns atletas para convencer os atletas a irem jogar no esporte. Então, nesse momento não vou citar nomes, quais são os nomes, que também eles ainda estão analisando alguns nomes, estão conversando com o treinador. E acho que essa semana deve vir alguém do esporte aí para tentar resolver essa questão de quais atletas e também conversar com esses atletas para saber do desejo deles de jogar lá no esporte. A provável contratação do lateral direito Fabiano é a prova de que os laterais que estão aqui são insuficientes? Cláudio Vinck, Juan e Dudu. E o que falar da atuação do Dudu no clássico de hoje? Bom, eu não vou analisar a atuação individual do atleta, de nenhum atleta. Fabiano deve estar chegando hoje em Porto Alegre, amanhã deve fazer os exames. E a situação que já está definida, falta apenas exame médicos e assinar um contrato. Acho que a gente trabalha sempre para qualificar o grupo, ter um grupo equilibrado, um grupo forte. O ano é longo, é difícil. E nós chegamos num Grenal, com 3 jogadores importantes fora, e isso vai acontecer durante o ano outras vezes. Então a gente precisa ter um grupo qualificado, um grupo forte. E o Fabiano, assim como o Richelli, assim como o Rossi, vem nesse sentido de qualificar a equipe, de dar mais opções para o treinador. Hoje, assim como não estava o Danilo, o Potker, o Damião, nós tínhamos o Lomba, o Roger, o Nico, que também são jogadores de qualidade. Então o Fabiano também vem numa situação de qualificar o grupo, dar mais opções. O jogador tem características
diferente dos laterais que a gente tem aqui, um jogador que joga mais posicionado, joga na linha, pode jogar de zagueiro também, nos dá essa opção, numa eventualidade. Então é um jogador que também vem para agregar qualidade ao nosso grupo. Melo, eu queria saber se o clássico de hoje deixou evidente para ti que o Inter precisa de mais reforços além dos que já estão chegando, como Fabiano, Rossi. A gente sempre digo que o Inter está sempre preparado, tem que estar preparado para qualificar. Todos sabem da dificuldade orçamentária que a gente tem para fazer investimento, então a gente tem que trabalhar muito, pesquisar muito, ser criativo e achar as melhores opções. E a gente está qualificando a equipe, só essa semana, 3, 4 dias aí, se confirmar a questão do Richelli, são 3 jogadores que vêm realmente para somar, para agregar, para dar opções para o treinador, isso é o mais importante. Como eu falei, nós estamos recém no começo de março, num jogo importante como o Grenal, com ausências importantes na equipe. Então isso vai acontecer muitas outras vezes no ano, e se a gente não tiver um grupo com opções qualificadas, a gente vai sofrer. Então é para isso que a gente trabalha, e esses jogadores que chegam, que estão chegando, é exatamente para isso, para qualificar a equipe. Melo, até que ponto essas ausências que tivemos hoje, o Potker, Damião e também o Danilo Fernandes, atrapalharam o desempenho da equipe? Não, acho que não foram essas ausências que atrapalharam o desempenho da equipe. Acho que os atletas que entraram têm qualidade, têm características evidentes que diferentes. Os outros jogadores já vinham jogando na equipe, a equipe já tinha um modelo de jogar com esses jogadores. O Potker principalmente vinha sendo o artilheiro da equipe no ano, mas eu acho que não foi por aí o rendimento. No primeiro tempo a gente realmente não conseguiu encaixar a marcação. O Grêmio é muito forte, joga muito bem por dentro, tem já jogadores que estão há muito tempo jogando junto. Então no segundo tempo a gente conseguiu encaixar melhor a equipe e a gente dominou totalmente o segundo tempo. Mas acho que foi circunstância do jogo e coisas que a gente vai conversar internamente. Mas eu acho que não foi pela ausência desses jogadores que no primeiro tempo a gente não teve um bom rendimento. Chamou a atenção, Melo, no primeiro tempo a superioridade do Grêmio. Você já destacou que acha que o entrosamento talvez tenha apontado, mas tem alguma outra coisa, alguma outra situação que você tenha detectado que fez com que tivesse essa disparidade tão grande no primeiro tempo? E a cobrança no intervalo foi muito forte, por uma mudança bem forte no segundo tempo? Como eu falei, acho que na primeira pergunta, a gente está muito em cima do jogo ainda, evidente que algumas situações já foram corrigidas no intervalo, e a equipe reagiu bem, teve outra postura completamente diferente. Mas tem coisas que a gente conversa e discute internamente, que a gente não pode trazer a público, e a gente já conversou agora no vestiário, amanhã já se apresenta, já temos que trabalhar para o Cianorte, é um jogo importante, um jogo decisivo, e aí a partir de quinta-feira retomar todas as atenções aqui do Campeonato Gaúcho. Eu não posso deixar de reconhecer, na realidade, reconhecer o apoio do torcedor, que acho que demonstra o quanto a equipe no segundo tempo teve um melhor desempenho. Acho que fazia tempo que aqui no Beira-Rio a equipe, mesmo sendo derrotada no jogo, ainda mais no Grenal, que é um clássico, a rivalidade é grande, e a equipe sai aplaudida de campo. Isso demonstra que o segundo tempo foi muito bom, que a equipe teve atitude, que a equipe teve organização, que a equipe poderia ter empatado, quem sabe virado o jogo. Então também reconhecer e fazer esse agradecimento ao nosso torcedor, que ele pode ter certeza que esse tipo de manifestação, esse tipo de apoio, ele tem efeito lá dentro do vestiário, e o jogador se sente realmente que o que ele fez no segundo tempo, ele se sente valorizado, e ele sente que aquele ali
é o caminho aí para a gente enfrentar os próximos jogos. Melo, a gente sabe que o orçamento do Inter ele é apertado, né? E que a chegada de jogadores também ajuda daqui a pouco na negociação de outros. Tu acha que daqui a pouco contratações como Rossi, Fabiano, o próprio Richelli podem auxiliar caso o Inter venha a se ver obrigado a negociar um Potker, um Rodrigo Dourado, por conta da dificuldade financeira? Olha, a gente não nega a necessidade, todos sabem, e isso não é só o Inter, todos os clubes precisam vender, os clubes brasileiros, vender jogadores. A gente precisa desse recurso para equilibrar o nosso orçamento. A gente, ano passado, só teve a venda do William no início do ano, depois não vendemos mais ninguém. Esse ano também, agora na janela, não saiu ninguém. Então, há realmente essa necessidade, tem a janela do meio do ano, há necessidade de a gente vender algum jogador para equilibrar o nosso orçamento. E a gente precisa trabalhar, se antecipar. Como tu disseste, eu não posso deixar para tentar ir atrás de alguma reposição lá em julho, lá em agosto, no meio do ano, com os campeonatos já andando, com alguns jogadores que às vezes estão lá fora e tem um tempo para se adaptar. É o caso do Rossi, por exemplo. O Rossi chegou, já treinou ontem, mas um jogador que já vinha há um tempo que não vinha tendo uma sequência, teve uma suspensão lá fora. Então é um jogador que vai ter um tempo para se adaptar, para entrar em forma, para se adaptar ao modelo de jogo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente tentar já dar um passo na frente, né, e com uma possível saída de algum jogador a gente já ter a reposição aqui dentro de casa. Melo, antes até da pergunta, me permite dar uma esclarecida, quem foi excluído de campo e a situação do Odair visando o próximo jogo, que houve ali uma exclusão, ele foi obrigado a sair também. Foi ele o excluído ou foi o Cristiano Nunes e ele é obrigado a sair junto? Não, excluído, o Odair não foi excluído, foi o Cristiano, que foi expulso. E aí, pelo regulamento do campeonato, se qualquer membro da comissão, preparador físico, médico, massagista, for expulso, o treinador também ele tem que sair. Então o Odair teve que sair da área técnica, porque na realidade o Cristiano que foi excluído. Então o Odair ele não tem, eu acho que a penalidade, né, nos próximos jogos, porque não foi ele cumpriu apenas uma formalidade, né, do regulamento. Tá, só para completar aqui, essa era a primeira parte, como ela não tem a ver com a segunda. O Inter admite rever a maneira e o time até escalar contra o Cianorte em função do jogo do Campeonato Gaúcho ser um Grenal? Como assim rever, tu dizes? A princípio, na teoria, o Inter iria com aquilo que tem de melhor e com aquilo que é um jogo decisivo. Sim. Não, o Inter continua. O Cianorte é um jogo fundamental para nós, um jogo importante. Copa do Brasil, um campeonato extremamente importante que a gente valoriza e temos objetivos importantes na competição. Então a gente vai para Cianorte com o que tem de melhor, com a equipe, com quem estiver em melhores condições. A partir de amanhã, hoje esfriar a cabeça, descansar. A partir de amanhã a gente só pensa no Cianorte, a viagem a terça, e aí depois volta a pensar no Gauchão. Mas agora a nossa prioridade é o Cianorte e vamos para lá com o que a gente tem de melhor para buscar a classificação.